Doutora Aline, quais são os tipos de violência que existem contra a criança? Existem algumas violências, né, catalogadas, até a título de auxiliar tanto a justiça quanto aos estudos, né, não deixando fechado nesses tipos de violências que eu vou mencionar. Mas, por exemplo, negligência, abandono, violência psicológica e emocional, violência física, violência sexual e até a questão do bullying. Tá? Esses são os tipos de violências. Então, a gente classifica para melhor facilitar, né? O estudo do fenômeno e também por questões jurídicas. Por exemplo, se a gente for lá no Código Penal, cada uma dessas violências vai sofrer, né, algum tipo é, de especificidade, né, algum tipo de atenção diferenciada, né, e nos estudos não será diferente. A maneira que a gente tem lá para estudar a violência sexual, né? Por exemplo, dentro do criminal profile, a gente vai ter algumas características específicas dos crimes sexuais, vai ser um pouco diferenciada da maneira em que a gente, por exemplo, vai abordar a violência física, né? Lembrando que é muito parecido essas violências também que são performadas contra, por exemplo, né, idosos. Aí vem também a questão da vulnerabilidade do idoso, parecida com a vulnerabilidade da criança, né? Acrescida essa vulnerabilidade, né? E assim por diante. Então, esses são os tipos de violência, lembrando que a gente não fecha totalmente nessas questões. Existem outras questões em paralelo que também a gente vai levar em consideração. Por exemplo, o próprio bullying por si só, né? A gente tem aí várias questões, né? Vários estudos e várias questões relacionadas ao próprio bullying, a maneira como a gente vê a questão do bullying, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem um bullying falso e um bullying imaginário. Quando uma pessoa tem um problema mental, né, ela pode identificar qualquer tipo de comportamento contra ela como um bullying em si. É típico do perfil dos assassinos em massa, né? Por exemplo, eles acreditam sofrer um bullying e aí eles atacam pessoas porque acreditam nessa situação. Claro que a grande maioria dos assassinos em massa, na realidade, eles têm um problema mental e eles vão escapando, vamos dizer assim, desse diagnóstico, né? Já tem outros bullying reais, né? Que são os bullying mais propiciamente, né, aplicados aí a algumas crianças. Então, eu usei esse exemplo só para que a gente entenda que dentro de cada violência dessa, a gente vai ter diferentes maneiras, né, de visualizar essas violências e de estudar esses quesitos.